A paz do Senhor, meus irmãos. Quero trazer para este dia de hoje um louvor e um versículo para a nossa meditação diária. Vamos começar louvando o hino da harpa de número 33. Tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou a Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Eita glória, segura, Senhor, na nossa mão. Segura, Jesus, porque se a gente segurar, a gente pode soltar. Mas se o Senhor segurar na nossa mão, se o Senhor segurar bem firme na nossa mão, nós sabemos que nunca, jamais, em hipótese nenhuma, o Senhor vai nos soltar. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero deixar, meus irmãos, para a meditação, um versículo que se encontra lá no livro de Isaías, no seu capítulo 40, versículo 28 ao 31, que diz: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmãos, o nosso Deus, Ele é o Deus da providência. O nosso Deus é um Deus que trabalha a favor dos seus. Muitas das vezes passamos por lutas, passamos por provas, passamos por situações difíceis na nossa vida que a gente olha e a gente não vê saída, a gente não vê solução.
A gente pensa em desistir, o inimigo trabalha para que a gente venha o quê? Desanimar diante do Senhor. Mas Deus, através desta palavra, Ele nos anima, Ele nos fortalece para que nós venhamos tão somente confiar que Deus, Ele é o Deus da providência, que Ele vai mudar aquele quadro, que Ele vai mudar aquela situação. Irmãos, o inimigo ele trabalha na nossa vida para colocar o cansaço, irmãos, espiritual. Porque o cansaço espiritual faz com que o crente ele se desanime com as coisas do Senhor, mediante as dificuldades. Mas Deus, irmãos, Ele trabalha para que o seu povo seja vencedor, para que o seu povo seja vitorioso. Então, somente nós precisamos confiar que Deus ele vai fazer. Claro, irmãos, que é muito fácil falar. É fácil quando a gente prega e fala, tem de bom ânimo, Jesus é contigo. Mas quando a gente começa a viver, irmãos, o aperto do Senhor, a gente começa a passar pela situação, pela prova, quando dói, irmãos, na alma, na carne e no espírito, a gente começa a sentir o peso, irmãos, da palavra. A gente começa a sentir o peso, meus irmãos, do que é você verdadeiramente viver o Evangelho. Porque na dor, irmãos, é que a gente vê quão difícil é confiar, o quão difícil é perseverar diante do Senhor. Mas o Senhor nos anima no versículo 29, dizendo que Ele dá a força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Meus irmãos, muitas das vezes existem provas na nossa vida que somos nós quem procuramos, mas nem por isso o Senhor ele nos abandona. E nós temos como exemplo Davi, que através do pecado que Davi procurou, ele trouxe o quê? A maldição para a casa dele, para a família dele. Mas Deus nunca abandonou Davi. Deus nunca, irmãos, desamparou Davi. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração do Senhor que, apesar de pecar e errar diante de Deus, ele se arrependia, meus irmãos, profundamente diante de Deus, diante do Senhor. E Deus, irmãos, ajudava a Davi. No livro de Salmos, no seu capítulo 18, o nosso Davi, ele diz assim ao Senhor: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram porquanto se indignou. Irmãos, Deus, Ele trabalha para dar vitória, irmãos, ao seu povo. Então, tão somente, irmãos, que nós venhamos perseverar diante de Deus, que nós venhamos perseverar diante do Senhor, porque o Senhor ele nos anima e Ele nos diz que os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, ou seja, não se esgotarão, meus irmãos. O Senhor nos diz que é inescrutável o seu entendimento, ou seja, o entendimento do Senhor é impossível, irmãos, de ser compreendido. Muitas das vezes nós não entendemos porque estamos passando por aquela situação, mas o Senhor ele nos fortalece, nos capacita para que lá na frente a gente possa ter vitória, irmãos, e testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, para que nós, através do nosso testemunho, venhamos animar outras almas, outras vidas a permanecerem firmes nas promessas do Senhor. Que todos os dias nós venhamos pedir ao Senhor que Ele segure firme nas nossas mãos, porque de nós, irmãos, nós não conseguimos, mas se a gente buscar todos os dias, irmãos, todos os dias se colocar na posição do Senhor e viver o Evangelho de Cristo segundo a vontade de Deus, o Senhor, Ele nos ajuda, o Senhor, Ele nos anima e o Senhor nos fortalece. Amém, meus irmãos? Que Jesus abençoe poderosamente o nosso dia.